As distorções representam certos padrões no pensamento, ou seja, as pessoas pensam sobre a realidade de maneira distorcida, o que causa diversos níveis de sofrimento. Muitas vezes, isso acontece sem que elas percebam. Por isso, o tratamento com o psicólogo faz toda a diferença. Tudo o que fazemos é processado pelo nosso cérebro. Em outras palavras, nós geramos pensamentos sobre todas as coisas que vivemos. Além disso, o ser humano tem a capacidade não só de pensar sobre sua realidade atual, mas também de reviver na mente os acontecimentos do passado e refletir sobre o futuro. Além dessas capacidades incríveis, elas têm grande potencial de trazer o sofrimento. Afinal, nem tudo o que pensamos é positivo e motivador. Pelo contrário, muitas pessoas têm uma visão negativa de si mesmas e de seus contextos de vivência. Identificar e tratar as falhas no pensamento é a maneira mais eficiente de melhorar as condições emocionais e comportamentais. A seguir, iremos apresentar as principais distorções cognitivas. A primeira delas é a personalização. Nessa distorção, a pessoa tende a atribuir culpa a si mesma nas mais diversas situações que vive. É comum que quem está nessa condição peça desculpas constantemente, ainda que não tenha toda a responsabilidade ou que o fato não seja diretamente com ela. Chamamos de filtro mental quando há uma visão predominantemente negativa sobre a vida. A pessoa foca nos acontecimentos ruins e ignora completamente o que existe de positivo. Por exemplo, alguém que não tenha conseguido a nota que queria em uma prova pode achar que nunca foi bem nos estudos, ignorando todos os outros resultados positivos que já obteve antes. A filtragem ocorre quando focamos apenas na parte negativa, quando não conseguimos localizar a situação como um todo. A próxima distorção é a generalização, onde um estereótipo de pensamento transforma um caso específico em uma regra para a vida inteira. Por exemplo, uma pessoa que perdeu o emprego. Ela acredita que nunca mais vai conseguir um emprego em toda a sua vida. No pensamento polarizado, dicotômico, ocorre uma análise de uma situação de forma muito extrema e tendenciosa. Por exemplo, a pessoa faz um trabalho acadêmico e não tira a nota máxima. A partir daí, a pessoa acha que foi uma perda de tempo todo esse trabalho que ela teve. Então, para essa pessoa, só serve se for a nota máxima. Aceitação liberal. Nesse caso, a pessoa acredita que uma conclusão é verdadeira tendo pouco ou nenhum indício claro a favor disso. Por exemplo, a pessoa pode achar que a outra não gosta dela, mesmo a pessoa não demonstrando nada, não dando nenhum indício. Raciocínio emocional. Quem sofre com essa distorção do pensamento transforma suas emoções em fatos sobre a vida. Por exemplo, uma pessoa que tem uma baixa autoestima pode considerar, apenas porque se sente assim, que ninguém gosta dela e que ela é péssima em tudo que faz. Da mesma forma, alguém que se sente nervoso ao falar em público passa a acreditar que está se sentindo assim porque os outros não estão gostando do que ele diz. Catastrofização. Esse é um dos tipos de distorções que mais causam sofrimento emocional, porque as pessoas com esse padrão estão frequentemente esperando o pior de cada situação que vivem. O nível de ansiedade de quem apresenta esses pensamentos é muito alto, a ponto de deixar de fazer várias coisas, como, por exemplo, andar de avião porque ele vai cair. Não dar uma opinião porque vai ser humilhado. Essas pessoas também costumam ficar muito nervosas quando não conseguem falar com alguém que amam. A ansiedade da catastrofização, às vezes, as fazem pensar que a pessoa não está respondendo porque sofreu um acidente ou algo parecido muito ruim. É possível superar as distorções cognitivas? Como falamos, as distorções cognitivas são padrões disfuncionais do pensamento e muitas das vezes a própria distorção cognitiva nos impede de perceber que está cometendo as distorções cognitivas. É super possível modificá-las para que a pessoa pense de um modo mais realista e positivo.
Isso não significa, entretanto, fazer com que alguém seja sempre otimista. Ao contrário, o objetivo é construir uma relação mais próxima entre a realidade e o modo de pensar. Por exemplo, uma pessoa não precisa acreditar que vai sempre tirar boas notas, mas ela pode substituir um pensamento negativo por um mais realista, refletindo sobre os esforços que teve enquanto estudava e sabendo que, se acontecer uma nota ruim, é possível contorná-la. O atendimento psicológico com um profissional especializado e qualificado ajuda muito nessa tarefa. Afinal, geralmente as pessoas não percebem que pensam dessa maneira distorcida. Portanto, a primeira etapa do tratamento é identificar os padrões disfuncionais. Depois disso, o psicólogo ajuda o paciente por meio de técnicas específicas, a confrontá-los e formular hipóteses construtivas.